Preliminares sobre as alegrias do céu e sobre as núpcias no céu. Segunda parte. O anjo chamou em seguida para junto dele a corte dos pretensos sábios que haviam colocado as alegrias celestes e, segundo estas alegrias, a felicidade eterna nas dominações sobreeminentes e nos tesouros imensos, e em uma magnificência mais que real, e em um esplendor acima de todo o brilho. E isso porque se diz na palavra que eles serão reis e príncipes, que reinarão com Cristo eternamente e serão servidos pelos anjos, além de várias outras coisas. O anjo lhes disse: Segui-me e eu vos introduzirei nas vossas alegrias. E os introduziu em um pórtico composto de colunas e de pirâmides. Na frente havia um átrio pouco elevado, pelo qual havia acesso ao pórtico. Foi por esse átrio que ele os introduziu. E eis que foram vistos 20 de um lado e 20 de outro lado, e esperavam. E de repente apareceu alguém desempenhando o papel de um anjo e lhes disse: Por este pórtico passa o caminho que conduz ao céu. Esperai um pouco e preparai-vos, porque os maiores dentre vós vão se tornar reis e os menores serão príncipes. A estas palavras, perto de cada coluna apareceu um trono, e sobre o trono uma clâmide de seda, e sobre a clâmide um cetro e uma coroa. E perto de cada pirâmide apareceu um assento elevado de 3 côvados acima da terra, e sobre o assento uma cadeia de anéis de ouro e cordões da ordem equestre reunidos pelas pontas com pequenos círculos de diamantes. E então gritou-se: Ide agora, revesti-vos, assentai-vos e esperai. E no mesmo instante os grandes correram para os tronos, e os menores para os assentos, e se revestiram e se colocaram. Mas então apareceu um nevoeiro elevando-se dos infernos. Os que estavam assentados nos tronos e nos assentos, tendo-o aspirado, as suas faces começaram a inchar, os seus corações a estufar, e eles ficaram cheios de confiança de que eram agora reis e príncipes. Este nevoeiro era a aura, a atmosfera da fantasia de que estavam inspirados. E de repente acorreram, como vindos do céu, mancebos, e se colocaram 2 atrás de cada trono e um por trás de cada assento para servir. E então, de tempos em tempos, um arauto exclamava: Sois reis e príncipes, esperai ainda um pouco. Neste momento se preparam no céu as vossas cortes. Os vossos cortesãos vão chegar em breve com os vossos guardas e vos introduzirão. Eles esperavam e esperavam, a ponto que seus espíritos apenas respiravam, e eram excedidos por seu desejo. Depois de 3 horas de espera, o céu se abriu acima de suas cabeças, e os anjos baixaram seus olhares sobre eles e tiveram piedade deles. E lhes disseram: Por que estáis assim sentados como loucos a agir como histriões? Fizeram troça de vós, e de homens vos transformastes em ídolos. E isso porque pusestes em vossos corações que reinaríeis com o Cristo como reis e príncipes, e que então seríeis servidos pelos anjos. Será que esquecestes estas palavras do Senhor? Que aquele que quer ser grande no céu torna-se servidor? Aprendei, pois, o que é entendido pelos reis e príncipes e pelo reinado com o Cristo. Sabei que é ser sábio e fazer usos. Com efeito, o reino do Cristo, que é o céu, é o reino dos usos, pois o Senhor ama todos os homens
e, por conseguinte, quer o bem a todos, e o bem é o uso. E como o Senhor faz o bem ou os usos mediatamente pelos anjos e no mundo pelos homens, é por isso que aqueles que fazem fielmente os usos, ele dá o amor do uso e a recompensa do uso, que é a beatitude interna, e esta é a felicidade eterna. Há nos céus, como nas terras, dominações sobreeminentes e tesouros imensos, pois há governos e formas de governo, e por consequência há poderes maiores e menores, dignidades maiores e menores, e aqueles que estão no supremo grau dos poderes e das dignidades têm palácios e cortes que ultrapassam em magnificência e em esplendor os palácios e as cortes dos imperadores e dos reis na terra, e são cercados de honra e de glória por numerosos cortesãos, ministros e guardas, e pelas vestimentas magníficas destes. Mas aqueles que são assim elevados à categoria suprema são escolhidos entre aqueles cujo coração é pelo bem público e cujos sentidos do corpo estão unicamente na grandeza e na magnitude por causa da obediência. E como é do bem público que cada um esteja em algum uso na sociedade como corpo comum, e como todo uso vem do Senhor e é feito pelos anjos e pelos homens, como por si mesmo, é evidente que é isso reinar com o Senhor. Depois de terem ouvido estas palavras pronunciadas do céu, estes pretensos reis e príncipes desceram dos tronos e dos assentos, e lançaram para longe deles os cetros, as coroas e as clâmides. E o nevoeiro em que estava a atmosfera da fantasia se afastou deles, e eles foram envolvidos por uma nuvem branca em que havia a atmosfera da sabedoria, que restituiu a saúde às suas mentes. O anjo voltou em seguida à casa da Assembleia dos Sábios do mundo cristão e chamou a si aqueles que se tinham persuadido de que as alegrias do céu e a felicidade eterna eram delícias paradisíacas, e lhes disse: Segui-me e vos introduzirei no paraíso, vosso céu, a fim de que comeceis a gozar das beatitudes de vossa felicidade eterna. E ele os introduziu por uma porta elevada, construída com um entrelaçamento de ramos e vergônteas de árvores preciosas. Depois que entraram, conduziu-os por caminhos sinuosos de região em região. Era efetivamente um paraíso na primeira entrada do céu. Paraíso a que são enviados aqueles que, no mundo, acreditaram que o céu inteiro é um paraíso único, porque é chamado paraíso, e que tem impressa em si a ideia de que, depois da morte, há inteira cessação do trabalho, e que esse repouso constituirá unicamente em respirar delícias, em passear sobre rosas, em se deleitar com o suco das uvas mais finas, em celebrar festas e festins, e que esta vida não pode existir senão no paraíso celeste. Conduzidos pelo anjo, eles viam uma grande multidão, tanto de velhos como de moços e crianças, e também mulheres e mocinhas, de 3 em 3 e de 10 em 10, sentadas nos bosques de roseiras, entretecendo grinaldas com que ornavam as cabeças dos velhos, os braços dos moços e com ramalhetes os peitos das crianças. Em outros lugares, colhendo frutas das árvores e levando-as em cestas para seus companheiros. Em outros lugares, espremendo em taças o suco das uvas, das cerejas e das groselhas, e bebendo-o com prazer. Em outros lugares, aspirando os perfumes exalados pelas flores,
pelas frutas e pelas folhas odoríferas, e espalhadas por toda parte. Em outros lugares, cantando odes melodiosas, com que deliciavam os ouvidos dos que estavam presentes. Em outros lugares, assentadas perto de fontes e de águas que jorravam tomando formas diversas. Em outros lugares, passeando, conversando e lançando exclamações alegres. Em outros lugares, correndo, brincando, aqui aos pares, lá em rodas. Em outros lugares, retirando-se para caramanchões no meio de jardins, para aí repousar em leitos, sem falar de muitas outras alegrias paradisíacas. Depois que viram todos esses grupos, o anjo conduziu seus companheiros por circuitos aqui e ali, e por fim para outros espíritos que estavam sentados em um bosque de roseiras muito bonito, cercado de oliveiras, de laranjeiras e de limoeiros, e que, com a cabeça inclinada e as mãos sobre as faces, gemiam e derramavam lágrimas. Os que acompanhavam o anjo lhes dirigiram a palavra e disseram: Por que estáis assim sentados? E eles responderam: Faz hoje 7 dias que chegamos a este paraíso. Quando entramos, a nossa mente parecia ter sido elevada ao céu e mergulhado nas beatitudes íntimas de suas alegrias. Mas, ao cabo de 3 dias, estas beatitudes começaram a diminuir e a se apagar em nossas mentes, e a se tornarem insensíveis e, por conseguinte, nulas. E quando as nossas alegrias imaginárias assim se dissiparam, tememos a perda de todo atrativo de nossas vidas e nos tornamos, em relação à felicidade eterna, incertos quanto à sua existência. Desde esse momento, temos andado errantes pelas aleias e pelas praças, procurando a porta pela qual entramos, mas temos andado em vão, de circuito em circuito, e temos interrogado os que encontramos e alguns nos disseram: Não se acha a porta, porque este jardim paradisíaco é um vasto labirinto de tal natureza que aquele que quer sair dele cada vez embrenha-se mais. Não podeis, portanto, fazer outra coisa que não seja permanecer aqui eternamente. Estais agora no meio onde todas as delícias estão concentradas. Além disso, disseram aos que acompanhavam o anjo: Faz agora 1 dia e meio que estamos aqui sentados, e como não temos esperança de encontrar uma saída, nos recolhemos neste bosque de roseiras e vemos com abundância em torno de nós olivas, uvas, laranjas e limões. Mas, quanto mais os olhamos, mais se cansa a vista vendo, o olfato cheirando e o paladar provando. Eis a causa da tristeza, dos gemidos e das lágrimas que vedes em nós. O anjo da corte, tendo ouvido estas palavras, lhes disse: Este labirinto paradisíaco é verdadeiramente uma entrada do céu. Conheço uma saída e vos farei sair. A estas palavras, os que estavam sentados se levantaram e abraçaram o anjo, e o seguiram com sua corte. E no caminho, o anjo lhes ensinou o que é a alegria celeste e, por conseguinte, a felicidade eterna. Não são as delícias paradisíacas externas, a não ser que haja ao mesmo tempo delícias paradisíacas internas. As delícias paradisíacas externas são unicamente dos sentidos do corpo, mas as delícias paradisíacas internas são delícias das afeições da alma. Se estas não estão naquelas, não há vida celeste, porque não há alma nas delícias externas. E toda delícia, sem sua alma correspondente, definha e se entorpece pela continuidade, e fatiga mais que o trabalho a mente exterior, ânimos.
Nos céus há por toda parte jardins paradisíacos, e os anjos aí encontram também alegrias. E quanto mais aí colocam a delícia da alma, tanto mais estas alegrias são para eles alegrias. A estas palavras todos perguntaram o que é a delícia da alma e de onde vem. O anjo respondeu: a delícia da alma vem do amor e da sabedoria procedentes do Senhor. E como é este amor que age, e age pela sabedoria, é por isso que a sede de um e da outra está na ação, e a ação é o uso. Esta delícia influi do Senhor na alma e desce pelos superiores e pelos inferiores da mente a todas as coisas do corpo, e aí se completa. Daí a alegria torna-se alegria, e torna-se eterna pelo eterno de que procede. Vistes jardins paradisíacos, e eu vos asseguro que neles não há a menor coisa, nem mesmo a menor folha que não provenha do casamento do amor e da sabedoria no uso. Se, portanto, o homem está neste casamento, está no paraíso celeste, e assim no céu. Em seguida, o anjo condutor voltou à casa para junto dos que se tinham firmemente persuadido de que a alegria celeste e a felicidade eterna são uma perpétua glorificação de Deus e uma festa que dura toda a eternidade. E isso porque no mundo tinham crido que então veriam a Deus, e porque a vida do céu, por causa do culto a Deus, é chamada um sabá perpétuo. O anjo lhes disse: segui-me e eu vos introduzirei em vossa alegria. E os fez entrar em uma cidadezinha, no meio da qual havia um templo e cujas casas eram todas denominadas casas sagradas. Nesta cidade viram uma afluência de espíritos de todos os quadrantes da região circunvizinha, e entre eles um grande número de padres que recebiam os que chegavam, saudavam-nos e lhes apertavam as mãos, os conduziam às portas do templo, e de lá para algumas moradas sagradas em torno do templo, e os iniciavam no culto contínuo de Deus, dizendo: esta cidade é o vestíbulo do céu, e o templo desta cidade é a entrada para o magnífico e vastíssimo templo que está no céu, onde Deus é glorificado durante a eternidade pelas preces e os louvores dos anjos. As ordenanças aqui no céu são que é preciso primeiro entrar no templo e aí permanecer 3 dias e 3 noites. E depois dessa iniciação, é preciso entrar nas casas desta cidade, que são outras tantas moradas santificadas para nós, e passar de uma para outra. E aí, em comunhão com os que nelas estão reunidos, orar, exclamar em altas vozes e recitar orações. Tende muito cuidado de não pensar em vós mesmos e de não dizer aos vossos consociados senão coisas santas, piedosas e religiosas. O anjo introduziu, portanto, a sua corte no templo. Ele estava cheio com uma multidão muito compacta, composta de muita gente que no mundo tinha estado em grande dignidade e também com muita gente do povo miúdo. E tinham sido colocados guardas nas portas, a fim de que não fosse permitido a pessoa alguma sair antes de ter ficado aí 3 dias. E o anjo disse: faz agora 2 dias que estes entraram. Examinai-os e vereis como eles glorificam a Deus. E eles os examinaram e viram a maior parte dormindo, e os que estavam acordados não cessavam de bocejar. Alguns tendo por uma contínua elevação de seus pensamentos para Deus, sem nenhuma volta ao corpo, a face como que separada do corpo, pois apareciam assim a eles mesmos
e por conseguinte também aos outros. Outros tendo olhares esgazeados à força de voltá-los continuamente para cima. Em uma palavra, tendo todos o coração cerrado e o espírito abatido pelo tédio, e se afastavam do púlpito e exclamavam: os nossos ouvidos estão aturdidos, acabai esses sermões. Não ouvimos mais nenhuma palavra, e o som da vossa voz se nos tornou fastidioso. E então se levantaram e correram em massa para as portas, forçando-as, e se lançaram sobre os guardas e os expulsaram. Os padres, vendo isso, os seguiram e se puseram ao lado deles, pregando e pregando, orando, suspirando, dizendo: celebrai a festa, glorificai a Deus, santificai-vos. Neste vestíbulo do céu, nós vos iniciaremos na glorificação eterna de Deus, no magnífico e vastíssimo templo que está no céu, e assim no gozo da felicidade eterna. Mas eles não compreendiam estas palavras, e mal as ouviam, por causa do abatimento da mente pela suspensão e pela cessação durante 2 dias de todas as atividades domésticas e públicas. Entretanto, como eles se esforçavam por escapar aos padres, os padres os agarravam pelos braços e também pelas roupas, os empurravam para as moradas sagradas, onde os sermões deviam ser pregados, mas era em vão, e gritavam: deixem-nos, sentimos no corpo como que um desfalecimento. Neste instante, eis que apareceram 4 homens vestidos de branco e com tiaras. Um deles tinha sido arcebispo no mundo, e os outros 3 tinham sido bispos. Tinham se tornado anjos. Chamaram os padres e, dirigindo-lhes a palavra, disseram: nós vos vimos do céu com estas ovelhas. Como as apacentais? Vós as apacentais até enlouquecê-las. Não sabeis o que é entendido pela glorificação de Deus. É entendido produzir frutos de amor, isto é, fazer fielmente, sinceramente e cuidadosamente o trabalho de sua função, pois isto pertence ao amor de Deus e ao amor do próximo. E isto é o lhame da sociedade e o bem da sociedade. Por isto, Deus é glorificado, e o é, então, pelo culto que se lhe presta em tempos determinados. Não lestes estas palavras do Senhor? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e que vos torneis meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8. Vós, padres, podeis estar na glorificação do culto, porque é a vossa função, e nela encontrais honra, glória e remuneração. Mas vós, entretanto, não poderíeis estar mais do que eles nesta glorificação, se ao mesmo tempo com vossa função não houvesse honra, glória e remuneração. Depois de ter assim falado, os bispos ordenaram aos guardas da porta que deixassem cada um entrar e sair. Há, com efeito, uma multidão de homens que não pensou em uma alegria celeste que não fosse o culto perpétuo de Deus, porque nada sabiam do estado do céu. Continua na terceira parte.